Pega a sua Bíblia aí no seu celular. Pega a sua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel capítulo 16. Primeira Samuel capítulo 16. Se você não tem Bíblia, você vai ler quem está do seu lado aí. 1 Samuel capítulo 16. Nós vamos ler agora um pouco sobre Davi. Leia rapidão. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha os chifres com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois lhe diga o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se pressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Pula lá para o versículo 11. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: eu tenho mais um, caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Jessé mandou buscá-lo, e era um rapaz belo, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele em diante ficou com ele. Samuel voltou a ramar. Até aqui. Vou antes compartilhar com vocês sobre 1 Samuel capítulo 16. Quero compartilhar uma ótima notícia com todos, para você principalmente que é brasileiro. Eu estive agora por 8 dias em Israel. Não sei se você me acompanha nas redes sociais ou se você acompanha outros homens de Deus. Nós fomos em 33 homens, 33 líderes de igrejas e de movimentos do Brasil todo para Israel. Foi uma viagem custeada pelo governo de Israel em parceria com o ministério chamado Eagles Wings. E eles levaram os brasileiros e alguns americanos e canadenses, e a maioria judeus. Na verdade foram judeus que levaram e custearam tudo. E olha essa parada aqui para você se empolgar. Eles acreditam, e os judeus messiânicos no caso, aqueles que creem que Jesus é o Messias e já veio, eu ouvi isso da boca deles. Eles disseram-me assim, lá em Israel: nós cremos que o último derramado Espírito, eles não usam a expressão avivamento, eles disseram assim: nós cremos que o último derramado Espírito Santo sobre um povo, e tinha várias nações lá, várias, entre elas Estados Unidos e Canadá, e eles disseram: nós cremos que o último derramado Espírito sobre um determinado povo será sobre o Brasil. Tem nada a ver com o que eu vou falar, mas é só para compartilhar com você, porque eu me empolguei muito. Eu não gravei, algumas pessoas gravaram e talvez você viu, mas eles orando e ouvindo Deus, eles estão profetizando e eles creem que o último derramar será no Brasil. E mano, tudo aquilo que Deus tem feito no Brasil está apontando para isso. Aplauda Jesus bem forte por isso aí. Você faz parte disso. Minha voz está assim, não é porque eu falei não, viu? Porque lá eu não falei nada, mas o clima, mudança, e tá ruim demais. Mas vamos lá. Quantos aqui já ouviram falar sobre Davi? Quantos? Levanta a mão.
Hoje eu quero falar com vocês sobre Davi, que foi o segundo rei de Israel. Bom, há mais de 3.500 anos atrás, a Bíblia diz que a arca, presta atenção, senão você perde. Foi igual semana retrasada. Vai ser bem rápido, bem direto. Eu creio que Deus vai fazer mais do que Ele fez semana retrasada. Quantos vieram semana retrasada aqui? Foi uma das melhores reuniões, eu creio que hoje vai ser a melhor ainda. Amém? Então vamos lá, presta atenção. Há mais de 3.500 anos atrás, a arca que carregava a presença de Deus e que simbolizava a presença de Deus que estava em Israel, foi roubada pelos filisteus. E lá naquele tempo, Israel não tinha um rei ou um comandante. A Bíblia diz que os israelitas, lá em 1 Samuel, logo depois do tempo de Ruth, eles começam a orar a Deus, pedindo para que Deus enviasse um rei ou um governante. A Bíblia diz então que Deus, Ele olha para o povo e Ele diz: povo, eu posso ser o seu rei e eu posso ser o seu governante. O povo, da mesma forma, ouvindo isso de Deus, pediu para Deus um rei. Em outras palavras, eles disseram assim para Deus: Deus, nós não queremos o Senhor para governar o nosso povo, nós queremos um homem. Pela incredulidade do povo, Deus então levanta um homem chamado Saul. Diga Saul. Deus levanta Saul, e antes disso ele levanta Samuel, que era o profeta. Samuel vai até Saul e unge Saul rei de Israel. Saul governa por alguns anos, 5 a 7 anos. Saul governa sobre o reino de Israel. Ele não foi um bom rei. Saul sai de cena, e antes de sair de cena, nós entramos em 1 Samuel capítulo 16. Deus vem sobre Samuel e diz a Samuel: Samuel, a parada é o seguinte: Saul não vai ser mais o rei será Davi. E Davi é filho de um homem chamado Jessé, e ele nesse momento está na casa do pai, cuidando de ovelhas. A Bíblia diz então que Samuel entra na casa do pai de Davi, que é Jessé. Ele entra na casa de Jessé em 1 Samuel 16, e ele chega em Jessé e ele diz: Jessé, um dos seus filhos será o rei de Israel. A Bíblia diz que Jessé, ele começa a pegar cada filho que ele tinha, que eram mais de 5, e ele começa a colocar cada um dos seus filhos de frente para Samuel. O profeta Samuel, olhando para cada um, começa a dizer: não é este, não é esse, não é esse. E ele nega os 5 filhos de Jessé. Ele olha para Jessé e ele diz: Jessé, você tem, além desses seus 5 filhos, outro filho? Jessé então diz: eu tenho um além dos 5, e é o menor de todos, e ele está escondido cuidando de ovelhas para mim. A Bíblia diz então que Samuel diz assim para Jessé: Jessé, traga ele para mim, porque até ele chegar aqui, ninguém vai embora e ninguém vai comer nada sequer. Jessé manda chamar Davi. Davi está cuidando de ovelhas, está lá com a mão suja, com seus pés sujos, com a sua roupa suja, de tanto cuidar de ovelhas, porque tinha muito trabalho aquele que cuidava de ovelhas, e ele se sujava muito. Então vão lá, buscam Davi no curral, no aprisco, e traz Davi de frente para Samuel. Olha isso. Quando Samuel olha para Davi, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre Samuel e diz: ele é o rei, ele é o menino que eu escolhi. Davi aqui tinha 15 anos. 15 anos de idade. Tem gente que é mais velha, tem gente que tem a idade dele, que ele tinha, e tem gente que é mais nova. Davi foi escolhido para ser rei quando tinha 15 anos de idade. A Bíblia diz então que o Espírito vem Samuel, vem sobre ele. Samuel olha para Davi e diz: ele será o rei. Primeiro ponto: Davi foi escolhido para ser rei. Olha isso. Davi foi escolhido para ser rei quando tinha 15 anos de idade, e ele era nada mais nada menos do que um bom filho para Jessé. Se você estudar, ele era o melhor filho de todos. E ele, além de ter sido na época um bom filho para Jessé, ele era nada mais nada menos do que um bom cuidador de ovelhas para o seu pai. A única habilidade que Davi tinha era de cuidar de ovelhas. Bom, Davi é escolhido para ser rei. A Bíblia diz que ele pega um chifre, enche de óleo e unge Davi. Samuel sai da casa de Davi, eu estou só na introdução, sai da casa de Davi, de Jessé, e vai embora. 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido para ser rei. Porém, somente em 2 Samuel capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5, Davi é ordenado rei e pega o trono que era de Saul. De 1 Samuel 16 até 2 Samuel capítulo 5 se passam 13 anos.
Davi agora tem 28 anos de idade, 28, 29. Davi ouviu um dia que seria rei, mas só foi se tornar rei 13 anos depois. Quando eu estava lendo e estudando, é algo que eu estou estudando hoje, comecei a estudar isso lá em Israel. Essa viagem mudou minha vida e eu te convido a você fazer uma viagem para lá, vai mudar a sua vida. Eu comecei a estudar isso lá. E estudando e lendo, o Espírito Santo me falou muito sobre o processo. Ele me disse: João, se coloque no lugar de Davi. Ele escuta um dia uma palavra que ele seria rei, e ele fica 13 anos sem ver o cumprimento dessa palavra. E nesses 13 anos, Davi se prepara para o reinado. Me lembrei quando eu tinha 17 anos de idade, quando eu vi do Senhor: João, você vai às nações. Já tinha escutado antes, através da minha mãe, mas eu não me lembro. Com 17 anos de idade eu ouvi do Senhor: você vai às nações, você vai viajar às nações, você vai pregar o Evangelho, e muitas pessoas vão te conhecer, vão me conhecer através do meu Espírito em você. Eu só fui viajar à nação para pregar o Evangelho 3 anos depois, com 20 anos. Com 20 anos, no início desse ano, eu viajei a uma nação para pregar o Evangelho, e eu vi pela primeira vez pessoas que não são da minha nação se converterem ao cristianismo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi, a mesma coisa que acontece comigo e com você. É muito bom quando nós escutamos de Deus em um culto, no quarto, em uma conferência, um acampamento, escutamos de terceiros ou escutamos diretamente do Espírito Santo. É muito bom quando nós recebemos uma palavra profética, uma palavra de Deus. Você vai ser isso, você vai se tornar aquilo, você vai ser um grande médico, você vai ser um grande advogado, você vai ser um grande psicólogo, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande pai ou uma grande mãe espiritual para uma geração. É muito bom quando ouvimos uma palavra profética de Deus, uma palavra de Deus direcionada a nós. Difícil é passar pelo processo até chegar o cumprimento dessa palavra. Pergunta que eu te faço, que eu me faço é: o que Davi fez de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 5? Eu te respondo: Davi foi apenas, novamente, um bom filho para Jessé e um bom cuidador de ovelhas. Davi continua a fazer, em outras palavras, o que ele já fazia antes. A palavra que ele recebeu não trouxe orgulho, soberba e ganância ao coração de Davi. Davi continuou o menino simples que ele era, um menino que era um bom filho e um menino que cuidava das ovelhas para o pai. Todos os reis que Deus está escolhendo nesses dias, todos os homens e mulheres que vão marcar uma geração nesses últimos dias, todos aqueles e aquelas que vão participar da última maior colheita de almas da história, todos, sem tirar e pôr, todos vão ter que ter no currículo: eu fui um bom filho e uma boa filha para o meu pai e para minha mãe. Posso falar uma coisa? Talvez a parada mais espiritual que você pode fazer nesses dias é: seja um bom filho e uma boa filha para o seu pai e para sua mãe. Honre-os, faz parte do seu processo. Davi foi escolhido para cuidar de um reino, quando já cuidava de ovelhas. Davi, antes de matar Golias, matou leões. Tudo faz parte do processo, tudo, inclusive aquilo que você acha que é algo totalmente simples e que ninguém vê. Todo mundo cuidava de ovelhas. Davi era mais um aos olhos do mundo. Mal sabiam aqueles que estavam julgando: é mais um, que aquele que eles estavam julgando ser mais um seria o rei lá na frente. Agora vamos lá. 2 Samuel 5, Davi é ordenado rei, começa a reinar sobre o povo de Israel. Davi não perde nenhuma guerra, nenhuma. Todas as guerras Davi vence, diferentemente de Saul. Tudo dando certo na vida do cara, tudo. De repente Davi, 2 Samuel capítulo 16, Davi ele está em cima do palácio e ele avista uma mulher tomando banho nua. Ele está nua e ela está tomando banho. Batseba. A Bíblia diz que quando ele olha para ela, o coração dele se atrai. Batseba é casada com Urias. Ela é mulher de outro homem. Ele está olhando para aquela mulher, o hormônio dele sobe e ele começa a desejar aquela mulher no seu coração. Ele pede para chamarem aquela mulher até ele, e eles ali, Urias estava em guerra, estava lutando para Davi,
eles acabam tendo uma relação sexual. Davi cai no pecado, no adultério. O maior rei de Israel de todos os tempos, até hoje, acaba de cair no pecado depois de tudo estar dando certo. Depois do processo, depois de ter vencido várias e várias batalhas, Davi cai no pecado. Assim como Saul caiu. O pecado foi diferente, mas caiu também. Saul caiu 3 vezes com 3 pecados distintos. Davi agora cai em um pecado, adultério, totalmente abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz então que ele descobre que aquela mulher é casada. Ele envia um soldado até o campo de batalha e diz para botarem Urias na frente do campo de batalha para ele morrer. E Urias morre em campo de batalha. Ou seja, Davi cometeu homicídio pelas mãos de um outro cara. 2 pecados, adultério e homicídio. Davi agora, o homem segundo o coração de Deus, está com as mãos sujas de sangue. A Bíblia diz, 2 Samuel 17, Deus envia Natã, o profeta, até Davi. E Natã, o profeta, diz: Davi, você pecou, você vacilou, você errou contra o Senhor. Davi cai de joelhos, começa a chorar muito. E ele começa a dizer: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, eu vacilei, eu errei. Ele começa a se arrepender. Quando Natã sai, Davi sai daquele ambiente que ele estava, que era o palácio. Olha, isso é de arrepiar, mano. Aqui que eu queria chegar. Ele entra no quarto e ele começa a dedilhar a harpa. E ele começa a cantar Salmo 51. Tá lá. Sabe o que é Salmo 51? O cântico do pedido de perdão a Deus. Davi agora, ele está no quarto, escondido como no início. Mas agora não é cuidando de ovelhas. Agora é dedilhando a harpa do Senhor dele, mostrando intimidade. Ele começa a pedir perdão. Diferentemente de Saul, que Deus não perdoou pela falta de arrependimento, Deus perdoa Davi. Deus perdoa Davi e reafirma a aliança de Deus com Davi. Um capítulo depois, Davi sonha com a construção do templo, o templo que Salomão, seu filho, iria construir. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição que ele carregava em suas atitudes, porque ele não teve perfeição nenhuma. Davi foi adúltero e homicida. Davi matou muitas pessoas. E Davi adulterou. Davi carregou em suas mãos sangue, mas o seu coração permanecia puro. Por quê? Porque ele era cedio no arrependimento. Sabe quem são aqueles que carregam o coração segundo o coração de Deus? Não são aqueles que carregam perfeição. Não existe perfeição no reino de Deus. Não existe aquele cara que é perfeito. Não existe, irmão. Nós vamos vacilar e nós vamos cair. O homem e a mulher que carregam o coração segundo o coração de Deus são aqueles e aquelas que são cedios no arrependimento. Sabe qual é a diferença de joio e de trigo? Que a Bíblia diz que existem os joios e os trigos. Na mesma plantação existe o joio e o trigo. São iguais no físico, mas quando passa o vento sobre o joio e o trigo, o joio permanece em pé, o trigo se prostra. O trigo se prostra ao vento, o trigo se rende ao vento, o trigo se encurva. A diferença do joio e do trigo é que quando o vento do Espírito passa, o joio permanece em pé e não se rende. Ele é orgulhoso, ele não reconhece o erro. Já o trigo, quando o vento do Espírito vem, ele se prostra e ele diz: eu preciso me arrepender, eu preciso do seu perdão, Senhor. O trigo, ele é vulnerável à santificação. O trigo, ele é vulnerável ao arrependimento, ele é vulnerável à mudança. O joio, ele diz: eu não preciso de Deus, eu não sou um usuário de drogas, eu não preciso de Deus, eu nunca matei, eu nunca estuprei. Eu te digo, você e eu precisamos de salvação. O pastor que está pregando agora, ele precisa de salvação. E o cara que está agora cometendo homicídio, ele precisa de salvação também. Porque todos nasceram destituídos da glória de Deus. Talvez você está aqui, você caiu no pecado como Davi caiu. Talvez você caiu durante o processo para se tornar rei. Ou talvez, pior ainda, entre aspas, você caiu já no reinado. Você caiu no dia e no tempo
em que as palavras que Deus já tinha liberado sobre você estavam sendo concretizadas. Talvez você caiu no pecado que você nunca esperava ter caído. E talvez hoje você se olhe e você diz: eu não sou mais o Davi, o menino dos olhos de Deus. Eu não sou mais a menina dos olhos de Deus. Talvez não aos seus olhos, talvez não aos olhos daqueles que te cercam, mas talvez sim aos olhos daquele que carrega a opinião que é mais válida para nós, o seu Jesus e o meu Jesus, o nosso Deus. Deus não te define pelos seus erros e acertos. Deus te define a partir da palavra dele. Sabe por que Israel é até hoje a nação santa do Senhor? Mesmo cometendo vários vacilos, eu fui lá e eu vi a parada que está acontecendo. Acredite, eles estão cometendo muitos vacilos, mas Deus permanece dizendo: é a minha nação santa. Sabe por quê? Porque Deus disse. Ponto. Deus não volta na sua palavra. Se Deus disse: Davi, você é um homem segundo meu coração, Davi permanecerá assim até o fim. Porque a palavra de Deus é muito mais forte do que o seu pecado contra ele. Muito mais forte. Quando eu ouvi do Senhor, você vai às nações, milhares de pessoas vão se converter através de você. Quando eu ouvi do Senhor sobre escolas, quando eu ouvi todas as palavras, eu me posicionei e comecei a me preparar. Sabe o que aconteceu comigo? Caí no pecado. Fumei maconha, fui para um frevo, Bom Blue, outubro de 2015, fui para o frevo, fiquei doidão, briguei, fiz tudo, cometi tudo que você imaginar, tudo eu fiz. Taquei bala para dentro, taquei LSD para dentro, tudo que eu fazia antes eu voltei a fazer. Eu estava lá em Israel agora e eu ouvi de uns caras olhando para mim dizendo: cara, você tem um coração puro. Quando eles falaram, eu lembrei de tudo. E o Espírito Santo me disse: lá no Bom Blue, você vacilando comigo, você errando, sabe, você vacilando, você ainda era o menino que carregava o meu coração. Você era um menino segundo meu coração. Meu pai se lembra, eu lá, mano, vacilando, o Espírito vem sobre mim e eu me arrependo. Eu ligo para ele e falo: pai, me busca. E quando eu entrei no carro eu comecei a chorar. Talvez está aqui, você acha que você não tem o coração segundo o coração de Deus, porque você continua caindo nos pecados que te assustam. Mas se depois da sua queda você sentiu no arrepender, se você não é tardio no arrepender, eu te garanto, você tem o coração segundo o coração de Deus. João, então eu vou continuar na bagaceira? Não, da mesma forma que eu não estou, você também não vai ficar. Permaneça olhando para aquele que tem olhos como de chama. Você vai ser livre daquilo que te atormenta. Não desista daquele que nunca desistiu de você. Quando Natan falou bem assim: você pecou. Sabe o que Davi fez? Ele não fez como muitos fazem: eu não pequei não. Quando Samuel foi confrontar Saul, sabe o que Saul falou? A culpa não é minha, a culpa é do meu exército. Eles fizeram eu errar. Eles. Davi terceiriza o que é a culpa. Davi é tirado do trono. Quando Natan vai confrontar Davi, Davi sabe o que ele faz? Fui eu errei. Peguei Batseba mesmo, vacilei com ela, caí com ela. Sim, fui um homicida, fui eu. Me perdoe. Deus olha para Davi e diz: continua sendo meu rei. Tem um coração segundo o meu coração. Ele se arrepende rápido. Quando Natan sai da presença de Davi, a Bíblia diz: e Davi chora de arrepiar. E ele entra no quarto, pega a harpa e começa a dedilhar. Se tu ler a canção, parece uma canção depressiva. Ele começa a dizer, Salmo 51, 15 versículos: pequei contra o Senhor, eu preciso do seu perdão. Agora imagine ele lá sozinho. É o violão de hoje, chorando. E o Espírito Santo dizendo: você é o meu menino. Posso falar uma coisa? Você que caiu no pecado semana passada, ontem, hoje, você que está caindo ao longo desses últimos tempos, deixa eu te falar uma parada, deixa eu reafirmar a sua identidade de Cristo. Você ainda é aquele menino e aquela menina que
Deus disse lá atrás. E posso falar uma parada? Você não tem capacidade de mudar isso. Se renda. Israel, 4.000 anos fazendo besteira. Não, 5.000 anos só fazendo besteira. E Deus dizendo: nação santa, menina do... A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel vacilando, e Deus lá de cima dizendo: menina dos meus olhos, minha nação santa. Aí está você pecando, e você: eu sou merda, eu sou bosta. Deus dizendo: meu filho amado, minha filha, eu sou impuro, perdi minha virgindade antes do casamento, não era para ter acontecido isso. Você ainda é pura, como uma criança. Vacilei, caí na... Você é o meu menino. E Deus reafirmando. Hoje você tem duas escolhas: ou se rende, ou continua correndo e se renda lá na frente. Eu te vejo lá na frente. Ou se rende hoje, ou continua correndo, lá na frente Deus te pega. Não tente correr de Deus, a perna dele é muito maior. Dê 1000 passos em direção contrária, que basta ele dar um, que ele te alcança. Eu corri de Deus 3 anos. Estou aqui hoje. Posso falar uma coisa? Posso ser bem sincero com você, vou falar rasgado, que agora eu estou na praça aqui e tem a galera que entende a minha linguagem. Eu não queria ter me convertido. Não queria estar aqui. Não queria ser cristão. Não queria. Sabe o que eu queria? Antes de conhecer Jesus, 4 anos atrás, eu queria tudo aquilo que o jovem que não conhece Jesus anseia. Mas um belo dia no quarto ele veio sobre mim. Ele acabou comigo. Tudo que eu tinha eu larguei. E eu falei: eis-me aqui. E hoje eu estou aqui. João, não quero Jesus. Bem-vindo ao time. Eu não queria. Posso dar uma dica? Quando você não quiser, dê um passo do eu não quero, mas eu preciso. Eu não quero, Senhor. Gente, seja sincero, velho. Deus ama oração sincera. Não adianta falando eu te quero, o coração não quer. Seja sincero. Acredite, é libertador. Quando ele veio sobre mim, no dia 17 de dezembro de 2015, eu abri minha boca e falei: eu não te quero, mas eu preciso. Eu preciso de você. Talvez está aqui, você diz: eu não quero. Dê um passo que você precisa e diga: Jesus, eu sei, eu preciso do Senhor. Eu preciso de você. Que toda culpa e condenação seja retirada de você hoje a partir do Espírito Santo. Não se culpe. E eu fecho aqui. Sabe qual foi o fim de Saul, galera? Ele pega uma espada e Saul se matou. Davi se tornou rei e permaneceu rei. Olha lá. Os dois pediram perdão para Deus. Saul terceiriza a culpa no início, mas depois pede perdão. Por que Saul se suicida e Davi permanece rei? Davi entendeu o perdão de Deus, Saul não. O fim para quem não se perdoa, não entendendo o perdão de Deus, se chama suicídio espiritual. Tem muita gente que cometeu suicídio espiritual. Por quê? Foi perdoado por Deus, mas não entendeu o perdão e acabou não se perdoando. Talvez está aqui, você não se perdoa por algo que você fez lá atrás. Talvez você não se perdoa por algo que você fez com seu pai, com sua mãe. Talvez você não se perdoa por aquilo que você fez meses, anos atrás. Deixa eu te falar uma parada. Se Deus lançou no mar de esquecimento todos os seus pecados passados, faça o mesmo. Bola para frente. Honre o seu presente, que é hoje, e construa o seu futuro. Saul se suicida pela culpa. Davi se torna rei. Judas se suicida. Pedro se torna o ganhador de almas. Os dois na mesma época. Davi e Saul, Pedro e Judas.
Jesus perdoou Judas, mas mesmo assim, Pedro entendeu o perdão e disse: ninguém me segura agora, é 3.000 almas. Ninguém derruba um homem arrependido, ninguém derruba um homem prostrado, ninguém. Eu era um antes lá do arrependimento, depois o arrependimento produz força, revolta santa, indignação santa, e te leva a outro nível. Fique de pé no seu lugar.